Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Estou muito feliz em revê-los e conhecer aqueles que não puderam estar conosco ontem, mas estão hoje para serem abençoados. Atos capítulo 5, quem encontrou diga achei. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade. Reteve parte do preço, abençoando também sua mulher. Sabendo-o também sua mulher, Levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos, e disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o seu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e morreu. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Levantando-se os mancebos, cobriram o morto, transportando-o para fora, o sepultaram. Passando o espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós concertastes ou entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis à porta os pés os que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. Logo caiu aos seus pés, e expirou, ou morreu. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. Houve um grande temor entre toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas. Amém. Filho, já pode colocar lá no Data Show, só para o pessoal ir acompanhando comigo. Pode colocar. Volte, por favor. Volte. Isso. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Seu casamento não pode morrer. Senhoras e senhores, nós vivemos uma época de valores deturpados, casamentos falidos. O número de divórcios cresce assustadoramente na nossa nação. Alguns dos divórcios deste país são divórcios por motivos, entre aspas, justos, por pessoas que talvez tiveram crises, grandes crises, tempestades, ou talvez por causa de um adultério, uma infidelidade. Mas o que cresce nesta nação são famílias e casais morrendo, ou se distanciando e se separando, por causa de nada. Não há motivos, não há razões. Um dia um casal nos procurou e disse: estou separando porque o amor acabou. Separar-se porque o amor acabou é o mesmo que você jogar fora uma Ferrari de $1 milhão porque não tem gasolina nela. Pare no posto e reabasteça. A paixão, ela é involuntária. Ela acontece apesar de você desejar ou não. Amar é uma decisão. Amar é uma decisão e é uma decisão diária. Não existe relacionamento sem amor. Não existe família sem perdão. A família tem sido marginalizada. Lembro-me que outrora, na época dos meus pais, dos meus avós, eu lembro-me de que todos os valores que eram o alicerce desta nação estavam centrados na família. O que eles querem hoje é descentralizar ou colocar a família à margem. A grande polêmica hoje no nosso país é sobre a heterossexualidade, a homossexualidade. E a PL 122 se quer descriminalizar a homofobia. Está uma briga, há uma convulsão social em torno deste assunto. E quem se posiciona está levando flechada. Quem se posiciona está levando pedrada. E a família é a primeira ponte que Deus colocou entre o indivíduo e a sociedade. Eu queria que você só imaginasse comigo, só assim, tenha uma pálida noção do que acontecerá com uma nação, que daqui a 10, 15, 20 anos, os filhos tenham sido criados por 2 homens ou por 2 mulheres. Uma casa sem referencial masculino e a outra sem referencial feminino. Eu queria que você imaginasse o que será de uma nação, o que será de um país, se porventura vier a acontecer. Por isso, ore por aqueles que estão à frente,
Ore por aqueles que decidiram levantar esta bandeira. Eu tenho convicção de que a igreja aqui em Blumenau é uma igreja que é e continuará sendo reconhecida como a igreja da família. Nós vamos levantar a bandeira da santidade, da heterossexualidade, voltar aos princípios de Deus, princípios bíblicos, e isso não vai sair do nosso coração. Existem vários propósitos de Deus para o casamento, para a família, mas em especial tem alguns que eu gosto. Há uma comparação de algumas características de uma família que está dentro do propósito, do princípio de Deus. E eu quero citar algumas antes de entrar no texto propriamente dito. A primeira marca para mim de uma família que tem Deus é uma família que ela é um ninho. Diga comigo, ninho. Ninho é lugar de quê? Quando você pensa em ninho, você pensa em quê? Aconchego. É na verdade. Você pensa em colo. Você pensa em alimento. Você pensa em abraço. As pessoas hoje estão tão envolvidas com tantas coisas. Sabe o que está faltando dentro de casa? Toque, beijo. O livro de Cantares começa com uma palavra da noiva. E logo no início do livro, verso 2, ela já entra, como diz o goiano, moendo no doce. Ela entra dizendo: beije-me ele com os beijos da sua boca. Nós temos a capacidade de ficar 5 horas na rede social, mas não temos 2 minutos para colocar alguém no colo. Homens e mulheres cujos lares já não são mais ninho. Eu viajo o Brasil inteiro e já estive em alguns lugares fora do Brasil. Bom, viu? Chique, acabei falando, olha que legal. Marketing pessoal. Mas a melhor cama do mundo é a minha. Por 2 razões. Primeiro, que ela já tem o meu formato. Eu sinto que ela me abraça quando eu chego. Segundo, porque quem eu amo está deitado lá. Estou pregando hoje para homens e mulheres. Será que você tem prazer em voltar para o seu ninho? Família tem que ser um ninho, mas a família também tem que ser, diga comigo, hospital. Hospital tem doente? Tem, mas lá é lugar só de doente. Ele está lá para quê? Para receber cura. Aleluia. Vai dando glória aí, filho. Mas que ele gritou gol. Olhe para mim. A minha geração, as famílias deixaram de ser hospital. Muitos de nós deixamos de ser agentes de cura para sermos aquele que nos ferimos, nos degladiamos. A família é o único exército capaz de matar um soldado ferido. Os exércitos do mundo inteiro recolhem seus feridos e curam. Algumas famílias matam. O filho chega em casa frustrado, ou não passou no concurso, ou não tirou uma nota boa, ou está triste, não recebe uma palavra de motivação, um abraço. Não. Reprimendas. Estou pregando hoje aqui para mulheres que estão com o coração sangrando porque foram esfaqueadas com palavras afiadas. A maneira como você lida e trata o seu cônjuge revela se sua casa é ou não um hospital. Estou pregando hoje aqui, ó. Tem muita mulher aqui que casou com um príncipe montado num cavalo. E o príncipe foi embora. Deixa eu beber uma água aqui que eu não falei o que você pensou. Terceiro, a família ou o seu casamento, a sua casa tem que ser uma escola. Diga a escola. Nós ensinamos nossos filhos, sim ou não? Aprendemos com o cônjuge, mas a gente também aprende com os filhos. Aprendemos ou não aprendemos?
Quando o filho chega naquela idade de perguntas, a gente fica louco. Meu filho mais velho pegou uma revista, ele tinha 6 anos, estava lendo, só lê, 6 para 7 anos, lendo. Papai, eu tenho 2 perguntas para fazer. Eu falei, qual é? O que é? O que é pedofilia e o que é estupro? Eu falei, coisa simples, simples, simples. O que é isso? Facinho. Porque antigamente as informações chegavam a nós em conta-gotas. Hoje não. Uma mãe sentou com a menina de 10 para 11 anos, pensou, ela vai menstruar, está chegando na puberdade, acho que está na hora de falar com ela sobre sexo. A mãe sentou, pôs ela do lado, minha filha, a mamãe hoje precisa conversar, porque nossa casa é uma escola, eu vou te ensinar. Nós precisamos falar hoje sobre sexo. A menininha cruzou as pernas e disse, o que a senhora está precisando saber? Eu li uma frase que diz assim, casamento é uma escola, onde você se matricula e nunca pega diploma. Daqui 30 anos, você olha para o cara, não acredito que você fez isso. Fiz. Ninguém nunca se forma em casamento. Ninguém nunca é bom em casamento. Todos os dias crescemos e amadurecemos, é uma escola. Agora olhe para mim. A diferença entre nossas casas, todas são uma escola. A diferença é o que é que estamos aprendendo. Terceiro, uma casa para ser bênção, ela tem que ser um refúgio. Diga, refúgio. Refúgio é o lugar de você fugir das preocupações, das pressões, dos desafios. É lá na sua casa que você passa a maior parte do seu tempo, ou pelo menos deveria ser. O ambiente do seu casamento, da sua casa, é um refúgio? Vou te explicar o que é um refúgio. Você está 3 horas da manhã, seu carro acabou a gasolina. Você está andando de noite, numa rua sem saída. Você não sabia que ela não tinha saída. Quando a rua está quase terminando, que não tem saída, parece um pitbull. Eu não sei se você sabe, mas a mordida de um pitbull pesa mais de 1 tonelada. Aí ele ri para você. Você ouve a voz do Espírito de Deus. Vaza, servo, porque o bicho vai pegar. E você, ó, pega, não pega, pega, não pega. Você pega, não pega, pega, não pega. Aí o portão se abre. Parece que você ouve anjos cantando quando ele se abre. A sua salvação. Quando você entra nesta casa e que o dono fecha a porta, ele está te socorrendo. O pitbull fica de fora. Essa casa foi um refúgio. O problema é que em algumas casas o pitbull está dentro dela. Tem homem fazendo hora extra quando ele pensa, vou voltar, vou nem. Vou não. E por último, diga comigo, a minha casa deve ser uma igreja. Foi o que eu disse no final da minha palestra ontem. Deus precisa necessariamente ser adorado na sua casa. Essa é uma necessidade minha e sua, de aplicarmos Bíblia, oração e comunhão dentro dos nossos lares. O texto que eu li em Atos dos Apóstolos, aqui no contexto revela-nos que a igreja de Atos vive numa comunhão diferente de tudo aquilo que nós já experimentamos na história do cristianismo. Talvez seja um exemplo para todas as igrejas em todas as épocas. A vida comunal era tão forte que todo mundo vendia o que tinha. Era equalitário. Todo mundo vendia tudo e todo mundo tinha de tudo, porque todos levavam à igreja. O que eu quero que fique claro aqui é que não era compulsório.
não era obrigatório, era algo voluntário. O Espírito Santo compungia os corações, e aí as pessoas vendiam tudo, levavam à igreja e dividiam entre si. E aí o doutor Lucas, que escreveu Atos, ele vem relatando a vida de Barnabé, natural da ilha de Chipre. Você conhece a história de Barnabé? Foi Barnabé quem inseriu Paulo no ministério. Barnabé, de uma família judia, de classe sacerdotal, companheiro missionário de Paulo. A Bíblia diz que ele vendeu uma propriedade e doou à igreja. Aí o escritor Lucas faz um paralelo. Ele sai de Barnabé e entra nesse casal, Ananias e Safira. E diz que também eles venderam uma propriedade, assim como Barnabé. A diferença deste casal é que eles entraram num acordo para mentir. E o pai da mentira não é Deus. Se Deus não é o pai da mentira, um acordo mentiroso não vem de Deus, vem do diabo. E o salário do pecado é a morte. Muitos casamentos estão quebrando, falindo, dilacerando, morrendo, por causa das nossas atitudes. Eu disse ontem, o que muda a sua vida não é o que você sabe, é o que você coloca em prática. Ananias e Safira sabem do propósito, mas quando colocaram o dinheiro na mesa, falei, é dinheiro demais. Levaram um pouquinho, colocaram diante dos apóstolos. Esse casal, eles querem ser como os outros casais, só que eles estão vivendo de aparências. E daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso. Coloca para mim, filho, só para eles gravarem. Olha lá, os personagens. Ananias é quem? O marido. Safira é a esposa. Pedro, o pastor da igreja. Algumas coisas que eles fizeram errado e que você não pode fazer no seu casamento. Primeiro, vamos ler juntos? 1, 2, 3. Volta tudo, filho. Deixa só o primeiro ponto. Não põe os... Isso. Vamos ler juntos? 1. Volta lá, filho. Número 1. Não, o primeiro. Para frente. Isso, aí, tira o texto bíblico. Vamos ler juntos? Não pediram conselho a ninguém. Ontem eu falei sobre compartilhar segredos do seu casamento com quem não tem condições de te ajudar. Muitas pessoas fazem isso. Outros, por orgulho e soberba, não compartilham nada com ninguém. Casamentos morrendo, porque não procuram orientação nem bíblica, nem consultam alguém experiente ou que tem condições de ajudar. Primeiro passo para se resolver um problema, reconhecer que você tem ele. Segundo, procurar ajuda. O orgulho tem matado relacionamentos. Pastor, por quê? Porque eu preciso viver de aparências. Se eu compartilhar com alguém, se eu pedir conselho a alguém, vão descobrir que meu casamento não está bem. Aí em casa está um inferno. Aí o cara vem para a igreja. Os dois estão no carro, aí um olha para o outro e fala, de que você vai me chamar? Vou chamar de meu amor. Miséria. E você, ô bagaceira, vai chamar o de quê? Troço ruim. Vou chamar você de lindo. Então tá bom. Aí desce do carro, ô pastor. Fale Senhor. Fale Senhor, irmãos. Ai, miserável. Aí na hora da oração, ô Senhor, se o Senhor não matar, eu mato. Recebe ele aí na mesma alegria que eu me despeço dele aqui, Senhor.
Me dá esse livramento, Jesus. E o pastor está aqui no púlpito, irmãos, vamos orar para Deus fazer o milagre. Faz mesmo, Jesus, mata essa miséria. Leva, Jesus. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus. As finanças não estão bem, mas não fala com ninguém. O relacionamento sexual a cama deixou de ser uma mesa de celebração para ser um sepulcro de morte. Já não é mais um banquete, é um ringue de brigas. Mas não pedem conselho para ninguém. Olha os textos bíblicos, agora sim, filho, pode colocar. Olha lá. Olha lá. O primeiro, na multidão de conselheiros há o quê? Segurança. Olha o outro, onde não há conselho, fracassa os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Acho que tem mais um, qual é? Na multidão de conselheiros está o quê? A vitória. Segundo passo, não buscaram o quê? A vontade de Deus. Sabendo também a sua mulher, levou uma parte e depositou aos pés dos apóstolos. Tem algum momento aqui no texto eles orando para saber se Deus aprova a decisão deles, sim ou não? Não. Primeiro que você tinha que ter buscado a vontade de Deus antes de casar. Não buscou, se lascou. Agora tu segura as pontas aí, filho. Fica com a tua adversária, vai orando por ela, né? Jesus vai mudar. Muda de emprego, muda de cidade, muda de igreja, muda de país, arruma uma confusão, toma decisão, vende tudo, compra tudo, não pede conselho, não ora, não busca a direção de Deus, aí entra numa encrenca, num emaranhado de coisas. Deus, onde o senhor estava? Ele está te respondendo, eu estava aqui, troça, você não falou nada, estou aqui, estou aqui. Quando a gente estuda no MMI, há uma lição sobre acordo, não tem uma lição acordo? Eles fizeram acordo, fizeram só os dois, sem conselho, e um acordo sem Deus. Não há neutralidade num casamento. Se não é Deus quem está coordenando, se não é a vontade dele, Você tem coragem de ficar na avenida principal aqui e sair correndo na contramão de uma carreta? Você tem coragem? Não? Sim ou não? Você tem? Lá vem uma carreta. Você tem coragem de ir contra ela? E tem muita gente que vai contra Deus. Ele é maior do que uma carreta. Vocês conhecem Billy Graham? Billy Graham? Interessante que quando eu vou falar sobre Billy Graham, sempre lembro de uma história. Eu vou te contar duas, mas a primeira é porque ele é um homem assim, considerado um dos pastores referenciais. Ele é respeitado no mundo inteiro. O homem ganhou, evangelisticamente falando, foi o que mais alcançou almas na história do cristianismo, pela televisão, pelos meios, pelos livros, pela mídia e tantas outras coisas. Um grande evangelista. Ele é um homem tão ilibado, tão íntegro, que a filha dele, citando uma outra mulher, uma outra filha da história, ela disse a mesma frase. Ela disse sobre o pai dela: olha, meu pai Billy Graham, eu sei que ele peca, porque a Bíblia diz que ele peca, mas eu nunca vi meu pai pecar. Será que é o cara? O casamento dele, aniversário de 50 anos, perguntaram à esposa de Billy Graham: a senhora já pensou em divórcio? 50 anos casada com o homem mais santo, um homem conhecido como íntegro, de caráter, um homem. A senhora é casada com um anjo. A senhora já pensou em divórcio? Ela caiu na gaitada, começou a rir. Divórcio não, assassinato várias vezes. Vontade de matar esse velho. Mas logo passa. Por que eu citei Billy Graham? Aconteceu nos Estados Unidos o atentado de 11 de setembro, as Torres Gêmeas. Vou falar em inglês de novo.
World Trade Center. Uau! Ontem eu falei Harvard. Queria que minha mãe visse isso. Vou levar essa fita para ela. Quando as torres gêmeas caíram, os repórteres ficaram alvoroçados. Desculpa. Eles queriam encontrar o pastor Billy Graham, e a pergunta é esta: pastor Billy Graham, onde Deus estava? Por que Deus permitiu, se o nosso país é evangélico? Quando eles chegaram aonde Billy Graham estava internado com pneumonia. E o médico não liberou Billy Graham para sair do quarto e ir até ao saguão do hospital. Está dando microfone de isso. Quando o pastor Billy Graham não pôde descê-lo, a sua filha foi atender os repórteres. Quando ela chegou no saguão do hospital, havia uma coletiva de imprensa. E a pergunta foi esta: onde Deus estava quando as torres gêmeas caíram? Ela citou 15 itens, estão listados lá na internet. Eu devo lembrar 2 ou 3. Ela respondeu olhando bem para todas as câmeras e microfones. Deus estava no mesmo lugar em que ele estava quando nós, como país, autorizamos o casamento homossexual nos estados tal, tal e tal. Deus estava no mesmo lugar em que ele estava quando nós, como país, como leis, aprovamos a pena de morte nos estados tal, tal e tal. Deus estava no mesmo lugar em que ele estava quando nós retiramos das escolas o ensino religioso. Ela citou 15 itens. Quando ela terminou, ela disse: nós como país, nós como homens desta nação e mulheres, nós estávamos dizendo para Deus: não queremos que o Senhor interfira na nossa vida. Agora queremos saber cadê Ele? Ele está no mesmo lugar. Se o seu casamento não está bem, se há crise em alguma área do seu relacionamento, quem sabe está faltando a vontade de Deus. Não tome decisão precipitada. Corremos tanto, vivemos na razão e na lógica, e hoje utiliza-se pouco a fé. Segue aí para mim, filho, no Data Show. E o meu som sumiu. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Terceiro, vamos ler juntos? 1, 2, 3. Retiveram. Reter é apropriar-se de algo que não é seu. Na Bíblia, primícia é o primeiro, é o principal. É o primeiro resultado do fruto. Interessante que, segundo a Bíblia, a colheita ela não era abençoada até que a primícia dela fosse entregue a quem lhe era devido. Esse casal vendeu a propriedade, não era compulsório, está no coração deles, para fazer como os outros casais, de aparência. Quando colocaram o dinheiro na mesa, falou: é muito, hein? É muito. E eu disse ontem na minha palestra: o problema não é possuir dinheiro, é ser possuído por ele. O problema não é dinheiro no bolso, é dinheiro no coração. O dinheiro é um ótimo escravo, mas ele é um péssimo patrão. Será que temos oferecido a Deus no nosso casamento o melhor? Lá em Goiânia tem uma febre de adesivos. Todo carro tem adesivo evangélico, porque Goiânia tem mais crente que gente. Tem muito crente. Anápolis, que é lá perto, tem mais de 60% da população é crente. E em Goiânia é uma febre. Eu estava andando esses dias e tinha um irmãozinho numa Brasília, uma porta azul, a outra era verde.
amarrado com arame. O carro estava andando meio de lado, assim, e estava escrito atrás assim, o adesivo, presente de Deus. Quando eu parei atrás dele no sinaleiro, eu falei, Senhor, se porventura algum dia o Senhor quiser me dar um presente, não me dá um desse não. Eu não tenho nada contra, para o irmão é uma benção, mas eu falei, Senhor, benção. Mas tem adesivos, Deus é fiel, né? Eu sou crente, não estou nem para você, tem um monte de adesivo e tal, é febre, os carros todos têm. E eu trabalhei numa empresa, são quatro empresas, tem uma em Brasília, tem uma em São Paulo e tem duas em Goiânia. E eu fazia o controle financeiro, eu fiz administração de empresas na Universidade Salgado de Oliveira. Nunca usei para nada, mas tá bom, eu estudei lá, foi legal. E aí eu estava trabalhando nesse restaurante lá, e eu fazia o controle financeiro, são 4 restaurantes grandes, é muito legal. Tá? E aí o meu patrão, ele colocou em tudo, colocou nas mesas, colocou, por todo lado estava escrito assim, propriedade de Jesus. E pôs nos carros dele. Aí ele foi ao shopping center, quando ele chegou no shopping center, foi resolver as coisas lá dentro, pagar algumas coisas, comprar e tal, quando ele voltou tinha um senhor, de cabelos grisalhos, já de idade, encostado na porta do motorista, no carro dele. Aí ele chegou, o senhor podia dar licença que eu vou entrar? Aí ele disse, o senhor que está nesse carro? Não, então tá bom, porque eu vou precisar desse carro. Meu patrão disse, como é que é? É porque é o seguinte, tem um pessoal fazendo uma casinha para mim, um barracãozinho assim de 3 cômodos, e aí eu já ganhei um monte de coisa e ganhei uns tijolos. Aí eu estava olhando o seu carro, tem o rabicho, tem aquela parte de trás para puxar a carretinha. Não sei se aqui chama rabicho, aquele negócio de puxar a carretinha. Um engate de puxar a carretinha. E aí eu já consegui a carretinha, os tijolos, estava faltando só o carro. Meu patrão começou a rir. Tu tá doido, né, velho? Eu sou um empresário com banheiro, tô cheio de coisa para fazer. Eu não posso me envolver com, rapaz, nem te conheço. Não, você não precisa me conhecer. Deixa eu te falar uma coisa, eu sou servo de Jesus há 30 anos. Tem 30 anos que eu sirvo a Jesus. Os irmãos foram tocados por Jesus para fazer. O cimento, o tijolo foi Jesus que me deu, a carretinha também. Agora, se o que tiver escrito ali for verdade, propriedade de Jesus. Se esse carro for de Jesus mesmo, eu sou sim com ele, eu tenho certeza que ele vai me emprestar. Como diz uma irmã da minha igreja, meu patrão ficou impressionante. Não tem argumento. É bonitinho colocar de Jesus, mas na hora. Aí o velho entrou no carro, pôs o braço aqui, arrasão condicionado. Quando chegou lá, que ele desceu, falou, os tijolos estão aqui. Agora você sabe, né, meu filho? Mais de 70 anos, minha coluna não está boa. Você também é de Jesus? Eu tinha voltado do banco, quando eu entrei na empresa, falei, cadê o fulano? Passou lá pro fundo, ele deve ter brigado com alguém, que ele está todo sujo de terra. Passou bravo, bufando aqui, foi lá para o fundo. Aí eu olhei nos carros da empresa para todo lado. Estava só escrito assim, Jesus, 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 Jesus. Você tem carro novo, casa boa, emprego bom, aí veste bem, come bem, não está errado, está certo, tem dinheiro para tudo, para Deus, moeda, e quer prosperar no casamento financeiramente. Tem tempo para namorar, tem tempo para pescar, tem tempo para passear, para Deus o resto. Eu queria que você imaginasse comigo se Deus fosse investir em você o mesmo tempo, esse ano, o mesmo tempo que você investiu nele o ano passado. Quarto,
Deve ter mais um texto lá, coloca para mim, filho. Isso, deixei 4. Vamos ler juntos? Satanás tinha acesso ao coração. Diga comigo, Ananias é o homem, é o líder, é o sacerdote. Mas diz que Satanás tinha o quê? O texto de então disse Pedro: Ananias, por que Satanás encheu seu coração? E aqui eu vou falar de um assunto sério. Quando é que Satanás tem acesso ao coração de um casal, de um líder ou de uma mulher? Olhe para mim. Quando eu e você tomamos atitudes ou fazemos algo pertinente ao caráter de Satanás, nos assemelhamos com ele ou permitimos que ele tenha acesso ao nosso coração? Se na sua casa tem mentira, é uma porta para ele entrar. Se na sua casa tem pornografia, 30% dos homens desta nação estão envolvidos em pornografia. E se porventura alguém aqui já viu ou já teve acesso à pornografia, porque na minha época, quando eu era moleque, quando eu era adolescente, se quisesse ver, tinha que ser com alguém que comprou uma revista, ou você ia numa locadora e dava um trabalho, tinha que mentir a idade. O cara tinha uma salinha reservada na locadora, você escondido, ele pegava lá, um amigo tinha. Hoje, vai no Google, digita sexo para tu ver. E quem já teve acesso à pornografia, sabe que aquela lambança não tem Deus. Não há neutralidade naquilo, não, que não tem nada a ver. O mentor daquela animalidade, bestialidade, não é Deus. Quando eu no meu quarto abro um site ou um filme pornográfico, não é Deus que está entrando no meu quarto. É uma janela, uma porta que eu escancarei para Satanás ter acesso aqui, ó. Pastor, minha vida sexual está um lixo. Por que será? Se tem alguém que tem que viver bem nessa área, somos nós. Porque temos conhecimento, temos Deus, temos o Espírito Santo, somos servos dele, somos normais. Vai fazer um negócio, mente, e quer a bênção de Deus. O irmãozinho deu testemunho na nossa igreja. Vou falar seu nome, viu, irmão? Francisco. É tu mesmo. Pai do Senhor, irmão. Eu estava trazendo uma mercadoria sem nota. Aí quando foi chegando perto da barreira das polícias, eu falei: Senhor, o Senhor que abriu a vista aos cegos, fecha os olhos agora. Vai cegando toda a polícia. Quando fui entrando em Goiânia, estava atrasado, eu tinha que despachar mercadoria na rodoviária. Irmão, mas que benção. Passei 3 sinaleiros fechados. E foi uma benção, que não teve nada de ruim. Deus me abençoou. E dando testemunho. O cara estava sentado na porta da casa dele. Aí passou um homem e falou assim, pegou no bolso um prego, desse tamanhozinho. Deixa eu pegar esse prego aqui lá na sua sala. Como é que é? Deixa eu botar esse prego na sua sala. O dono da casa falou: bicho, você saiu de qual sanatório? Tu é doido, é? Nada a ver. Ué?
Não, deixa eu colocar, eu te dou R$50. Falou, é doido mesmo. Você vai me dar R$50 para quê? Para eu bater esse preguinho na sua sala. Só para isso? É. Te dou 100. Rapaz, sai da minha casa, você está doido, não quero te ver. O cara meteu a mão no bolso, junto com o prego, tirou R$200. Falou, te dou 200. Deixa eu pregar lá na sua cozinha. Só prego lá e vou embora. E o pessoal, rapaz, vou pegar esse doido, vou aproveitar, né? Vai que não aparece outro com 200. O cara entrou lá na cozinha, bateu o prego e foi embora. Depois o 200 falou, tem gente besta mesmo, né? Ele pegou os R$200, que era numa sexta-feira, e foi passear o final de semana com a família. Foi para casa da sogra, porque pobre não passeia, visita parente. Aí fez aquela farofinha depois do carro, e foi, todo mundo alegre, dá despesa para os parentes. Aí ficou lá. Quando foi domingo, que ele estava chegando de tardezinha, que ele olhou de longe, estava cheio de urubu em cima da casa dele. Um cheiro insuportável. Quando ele abriu a porta da sala, a casa dele estava podre. Tinha mosca voando, um inferno. Quando ele chegou lá no fundo, na cozinha, o cara tinha pulado o muro, o cara do prego, e ele colocou um couro de vaca podre e deixou lá. Tinha bicho, estava fedido, estava pingando, podre, estado de putrefação. O homem ficou doido, não tinha nem como pegar aquilo. A mulher disse, você é doido, como é que foi? Foi contar a história, 200, filho prego. Quando ele saiu na porta de casa com a mão no cabelo, olha o cara do prego passando. Ele falou, você está doido? Você pirou a cabeça, o que você fez? Está falando o quê, mano? O que você pôs lá? Falou, o prego é meu, eu paguei para colocar lá, eu penduro o que eu quiser. O diabo não é idiota, não é palhaço, não é burro. Burro é quem acha que ele é burro. Ele nunca vai te dar carniça, ele vai te dar prego. Pequenininho. O que tem? Só um filmezinho. Que é isso, velho? Pode mentir para sua esposa, ser bobo, sabe? Quer mentirinha. Estou chegando. Está 100 quilômetros. Estou chegando, viu, velho? Aí ela está chegando aonde? Na lua? Por que você está rindo, irmã Beth? Ela lembrou de alguém? Coloca para mim, filho. E disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o seu coração? Segue. Coloca o quinto aí para mim, filho. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Mentiram para si. Aqui no texto, Pedro é o pastor da igreja. E tem um casal que fez um acordo para mentir para Pedro. Só que a vida, o relacionamento deles, que é de aparência, uma oferta mentirosa. Quando eles chegam a Pedro para mentir aos seus líderes, Pedro olha para o líder, para o homem, para o marido, você não mentiu para mim não, filho. Querido, você já pensou se todos os nossos líderes e pastores tivessem a mesma revelação de Pedro? Aí a mulher vem se aconselhar com o pastor está olhando nela, o Espírito Santo está falando no coração, ela está mentindo, hein? Não é isso não. Você pode mentir para todo mundo que o seu casamento está bem, mas tem alguém lá em cima que sabe que já morreu. Tem gente aqui dentro hoje, está me vendo? Vocês moram na mesma casa e dormem em quartos separados. A aliança está no dedo, mas o divórcio já desceu para o coração.
Filhos que não suportam mais ver brigas, crises dentro de casa. Você pode mentir sobre sua finança. Você pode mentir para sua esposa. Você pode mentir para quem você quiser. Mas é impossível mentir para Deus. Quando eu minto, quando eu não revelo quem sou, tire a máscara antes que uma circunstância revele quem você é. O tempo revela as pessoas. Se você entrou aqui e está mentindo para o seu cônjuge, deixa eu lhe dizer uma coisa: quem está usando você é o mesmo que teve acesso ao coração de Ananias. Tem uma irmã, alguém contou essa história, não sei se foi o pastor Josué Gonçalves, deve ser, porque tudo que eu conto é dele, e eu não estou nem pagando para ele os royalties. Eu sou tipo um clone piorado. E ele tem uma mechinha branca também, você já viu? Pastor Ferreira também tem, só que é atrás. Eu falei, pastor, o segredo é o senhor pregar de costa. Uma mulher escreveu na casa dela assim: esta casa pertence ao Senhor Jesus. É bonita essa frase, não é? Olha que forte. Só que lá dentro era um inferno. E o vizinho ficou preocupado. Se Jesus está na sua casa, quem vai dizer não é você, é seu vizinho, ele sabe se Jesus está lá mesmo. E o vizinho não é crente, ele ficou preocupado, falou: gente do céu, confusão com essa mulher. Até o cachorro tem medo dela. E ela assim, entendeu? Blusão, saião, cabelão, a Bíblia desse tamanho, um biblião, um linguão, tudoão, crentona mesmo. Aquela vai para a igreja e... eu sinto. Sente, mas não vive, só sente. E o vizinho falou: estou preocupado. Um dia ela saiu para a escola dominical, pôs um saião assim, amarrou o cabelo em nome de Jesus, pegou a Bíblia dela, fez cara de santo, foi para a igreja, falou em língua assim. Você não tem noção. Não, você não tem noção. Espiritual? Meu coitado marido dela. Quando ela chegou, ela levou um susto. O vizinho, que não é crente, foi e pichou embaixo. Completou a frase dela. Ficou assim: esta casa pertence ao Senhor Jesus, mas está alugada para o diabo. Eu escrevi lá no Face. Um dia eu falei Face numa igreja. Aí uma menina me procurou depois do culto: pastor, por favor, não pague mais mico, vem cá. Deixa eu explicar um negócio para o senhor. É Face, pastor, é inglês, vem de Face. Eu falei: não. Eu falei para ela: fiquei impressionante. Aí que ela falou: pastor, não tem jeito com você, tudo é errado. Preste atenção nessa frase. Quem ama a mentira tem como sogro o diabo. Quem ama a mentira tem como sogro o diabo. Ananias trouxe, Pedro confrontou: você mentiu? Caiu morto. E não estamos falando de Velho Testamento, estamos falando da época da graça. Isso é forte. E daria outra lição aqui. Daria outra mensagem aqui. Espaço de quase 3 horas, lá vem a mulher. Ei,
é a oportunidade que ela tem de reconciliar, mas ela não sabe que o marido está morto. A crise da minha geração é que nós não conhecemos e não sabemos o estado do cônjuge. Vivemos mentindo um para o outro. O cara está morto e ela não sabe. Ela mentiu também e morreu também. Eis aí a porta, os pés daqueles que levaram o seu esposo vão levar você. O verso mais triste da Bíblia. E logo caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os jovens, acharam-na morta. Sepultaram ela junto com seu marido. A propriedade que era bênção virou maldição. Escute, quando um casal morre, se separa dentro de uma igreja, isso fere o coração de Deus, isso machuca o corpo de Cristo, isso causa escândalos. A Bíblia Sagrada diz que houve um grande temor em toda a congregação. Se eles tivessem filhos, acabaram de ficar órfãos. Eu queria que você hoje não deixasse o seu casamento morrer, para que seus filhos não tenham que colher noites e noites indormidas, para que eles não tenham que ficar com o coração sangrando, com a alma dilacerada por atitudes irresponsáveis. Ei, meu pai conheceu minha mãe numa cidade do interior. Sabe onde é que meu pai estava quando minha mãe o conheceu? Na cadeia. Meu pai, um ex-presidiário, um homem que viveu na prostituição. Meu avô também. E se você for olhar a minha árvore genealógica, eu não tenho ninguém na minha família, até porque eu sou filho único, mas eu não tenho ninguém na minha família que é pastor, que é homem de... Não tem ninguém. Mas um dia Deus disse ao meu coração: escolhi você para mudar a sua geração. Seus filhos vão ver a diferença, e a partir de hoje a sua geração será diferente. Tire da sua cabeça: meus pais, meus avós, há um espírito demoníaco da minha família, e acontece, separa e vai. Ei, Deus me trouxe aqui para lhe dizer que você e seu casamento vão fazer a diferença. Seus filhos não nasceram para ir para o inferno, a sua família vai chegar ao céu, juntos no nome de Jesus. Coloque para mim, filho, para finalizar, eu quero te contar uma história. Primeiro, o que você fará para salvar a sua família? Lembra aquele texto que Jesus Cristo disse? Vamos ler juntos? Jesus disse a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu queria que o tecladista fosse para ali, por favor, me ajude aí, filho. Não sei se você está aí. Eu não vou cantar, tá? Que um dia o cara ficou parado, eu falei: vai tocar não? Qual é o tom? Eu falei: qualquer um. Eu sou desafinado até para bater palma. Tem gente que vai lá na minha banca: pastor, tem playback? De que, irmão? Eu me casei há 15 anos atrás. Pode tirar do data show, pode eliminar tudo aí. Eu me casei há 15 anos atrás. Foi a melhor decisão da minha vida. Depois que eu me casei e eu prosperei financeiramente, eu prosperei no ministério e eu engordei 20 quilos. Fiz sucesso, né? Esses dias eu descobri por que as mulheres casadas engordam mais que as solteiras. Mas eu não quero causar escândalo, eu não vou contar isso aqui não, deixa quieto. Mas parece que as irmãs querem saber.
Sabe por que as casadas engordam mais que as solteiras? É porque a solteira chega em casa, abre a geladeira, dá uma olhadinha e vai para a cama. Algumas casadas chegam em casa, dão uma olhada na cama, vai para a geladeira. Ai, meu Deus. Isso é brincadeira, hein? Vou ter que sair escoltado aqui hoje. A culpa não é delas, é nossa, não é verdade? Quando eu me casei há 15 anos atrás, eu não tive o privilégio de levar minha esposa numa lua de mel bacana. Eu tinha vontade de levar ela para conhecer o mar, mas não deu certo, nós não tínhamos grana. Eu fui morar na minha sogra, de favor, 7 anos. Você tinha que ter dó de mim. Minha sogra nos acolheu e foi uma mãezona que Deus me deu, tanto em oração quanto em conselho, e convivemos ali, uma bênção. E graças a Deus eu não estou lá mais e deu tudo certo. Mas depois de 2 anos de casado, nós juntamos um dinheirinho e fomos para a praia. Eu quero que você entenda que quem sai de Goiás e vai para o mar, nós somos de ônibus. E é legal porque o ônibus, você dorme, o ônibus está andando. Você acorda, ele está andando. Você dorme, ele está andando. Quando para, você fala, chegou. Andou só uns 100 quilômetros ainda. Fomos conhecer o mar. Como diz o goiano, aquele corgão. A gente não sabe nem o que é córrego, né? Aí eu cheguei no mar, dei uma olhada. É verdade. Tem sal. Ficamos 15 dias em Guarapari, no Espírito Santo. 2 goianos lá, tranquilo. Ficamos no apartamento de um amigo. Eles não estavam lá, eles deixaram o apartamento só pra gente. Nos últimos dias, antes de virmos embora, deixei minha esposa sozinha, embaixo de um guarda-sol, e fui comprar algumas coisas para levar lá para o apartamento. Enquanto eu saí, uma cigana se aproximou da minha esposa e pediu para ler a mão dela. A cigana disse, deixa eu ler sua mão. E a minha esposa, ela nasceu no berço evangélico. Ela nunca esteve fora da igreja. O meu sogro é pastor de igreja. Ele tem uma abençoadíssima igreja em Goiânia. E ela cresceu assim. Só que o jeito que a cigana falou, criou no coraçãozinho dela uma curiosidade, experimentar o novo. Eu não estava, ela estava sozinha. Tipo Eva no Éden. Cadê Adão? Cadê o cara? O que Adão estava fazendo, gente? Ela deixou a cigana ler a mão. E a cigana falou, se você não pagar eu levo alguma coisa. E ela teve que pagar. Eu conheço gente que cigano, que mãe de santo, pai de santo, leu mão, fez trabalho 20, 30 vezes e não aconteceu nada com essa pessoa, nada. Mas o meu caso foi diferente. Escute. Com a permissão de Deus, porque Deus é soberano e está no controle, Deus permitiu, assim como com Jó, que através desta leitura, minha esposa abrisse uma porta, uma brecha enorme, para que algumas coisas acontecessem na minha casa e no meu casamento. Assim como Ananias mentiu e Satanás teve acesso ao coração, Deus permitiu que Satanás tivesse acesso à minha casa, mas eu não sabia. Eu cheguei, ela não falou nada, que ela sabia que eu ia brigar. E a cigana lê na mão de todo mundo, e todo mundo vai embora e não acontece nada. Mas Deus permitiu, para que eu pudesse estar aqui hoje, compartilhando com você minha história. Minha esposa chegou em casa e com o passar dos dias, a mão que a cigana leu, a mão ficou dormente. Minha esposa é formada pela Universidade Federal lá do estado. Ela formou em design de interiores. Agora não tinha como projetar e desenhar mais.
A cigana pegou a mão dela e disse: tem 4 linhas, eu vou ler 3. Seu casamento vai ser um mar de rosas. Suas finanças, você vai ter tanto dinheiro que você não vai saber onde investir. E sua saúde vai ser de ferro. Só que essas 3 áreas, que aquela mulher que não é uma profetisa de Deus profetizou, tudo aconteceu ao contrário. Primeiro foi na saúde. Aquela mão boba começou a doer e subiu uma dor no braço e tomou o corpo da minha esposa inteiro. Ela gemia à noite de dores. Eu cansei de acordar de madrugada e pegar a minha esposa e levar ao hospital, passar noites. Ela vomitava, passava mal. Começamos a fazer uma bateria de exames. Resultado final, o médico diz: a senhora não tem nada. É impossível o médico descobrir uma doença que não está no corpo, está na alma. Foi nessa época que eu descobri a diferença entre possessão e opressão. Possessão é o diabo por dentro, opressão é ele por fora, oprimindo, empurrando, falando. Ela estava tão oprimida, tão opressa, que ela começou a me rejeitar. Nosso casamento começou a piorar. Eu cheguei a ficar meses sem que ela tocasse em mim. Meses. Nossas finanças, eu trabalhava e ela também. Se naquela época meu dinheiro tivesse palavras, ele diria adeus. Meu pai chegou na minha casa, abriu a geladeira, sabe o que não tinha nada? Minha geladeira estava parecendo Gênesis capítulo 1. Só tinha água, luz e vazio. Meu pai foi no supermercado e trouxe uma cesta básica. Eu queria que você agora pensasse num camarada que se achava, um camarada fazendo faculdade de teologia, fazendo faculdade de administração, me achava inteligente, recebendo uma cesta básica. Isso fere a alma do homem. Meu pai foi embora, eu agradeci, mas eu peguei aquela cesta, levei para o quarto, eu deitei do lado dela e chorei como uma criança. Eu perguntava a Deus por quê, e a resposta era o silêncio. E foi piorando. As finanças, a saúde dela foi piorando. A vida espiritual dela já não era a mesma. Ela não deixava nem eu tocar nela, já não nos falávamos. Escute. Um dia eu falei para o meu sogro: o senhor me empresta seu carro? Porque eu andei muito em Goiânia de ônibus com um terno nas costas, pregando o evangelho, a troco de um vale transporte, para poder voltar para casa. Quando não tinha, pedia uma carona emprestada. Irmão, você me leva em casa. Eu semeei muitos anos no reino. Falei: meu sogro, me empresta o carro, porque ela não vai em lugar nenhum comigo. E ela não quer ir de ônibus, vai que vai de carro. Aí, primeiro dia que nós fomos no carro do meu sogro, eu parei na porta da igreja, ela ficou dentro do carro. Eu falei: entra, não entro não, vou ficar aqui. Quando eu voltei para o carro, depois da mensagem, Deus salvou almas, ela estava dormindo. Eu disse para ela: por que você não entra? Os irmãos ficam perguntando: cadê sua esposa? Dá aquela impressão sim de que você não está afim, de que por que você fica aí isolada e tal. Ela disse: vou bater uma real com você. Meu sonho é ter um marido normal, um marido que trabalha durante a semana, final de semana ele vai brincar de bola, jogar uma bolinha, vai pescar, tal, tem uns amigos dele. Eu não quero na minha casa um homem que viva de esmola de igreja. Aquele dia eu havia ganhado um envelope com 12 reais em moeda. Eu guardei no terno e não falei nada. Vou falar o quê? E foi piorando, e foi piorando. Com o passar do tempo ela começou a tentar atirar a própria vida. E eu acudindo daqui e dali. Aí eu comecei só a chorar e orar, chorar e orar, e buscar a Deus. Aí eu virei sacerdote. Até então não era. Achava que só o conhecimento resolveria. Mas a Bíblia diz que crescei também na graça. Comecei a orar, a jejuar por ela e buscar. Falei: agora é só Deus. Aí ela começou a tentar me ferir fisicamente, várias vezes. Algumas, o Espírito Santo de Deus me acordava, ela já estava quase em cima de mim, oprimida. Um dia ela saiu de casa descalça, sozinha, e foi longe.
foi próximo a um córrego, ficou lá pensando no jeito de tirar a vida. E eu e minha sogra fomos para a oração e ela voltou para casa. E eu já não aguentava mais. Eu vou resumir. Cheguei em casa um dia, ela estava sentada na sala, no sofá. Ela disse: senta aqui. Eu cheguei, sentei e ela disse: vai lá no quarto. A mala já está em cima da cama. Eu quero que você pegue todas as suas coisas, coloque na mala e vá embora desta casa. Escute o que ela me disse: porque eu não amo mais você. Meu chão sumiu. Eu lembrei do meu pastor. Ele falou para mim: Mark, você vai fazer o curso de teologia? Eu falei: eu vou nada, minha vida está boa, não estraga ela não, pastor. Eu vou ser administrador, vou ser advogado, qualquer coisa, eu só não quero ser obreiro. Não, você tem um jeito legal assim de lidar. Os casais te procuram para conversar, os jovens, você vai trabalhar com família. Eu me lembrei disso na hora e fui para o banheiro, deitei a tampa do vaso, debrucei e falei: Deus, como é que eu vou ministrar para casais e para famílias se o meu casamento morreu? Acabou. Aí eu chorei mesmo. Ali eu me acabei. Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu levantei, lavei o rosto, voltei onde ela estava e disse: olha, eu não vou sair dessa casa, você não vai sair dessa casa, porque o nosso casamento não é projeto nosso, é projeto de Deus. Eu te amo e eu não desisto de você. Ela caiu em prantos, tremia, começou a chorar. Poucos dias depois, a minha sogra convenceu ela de ir num acampamento só de mulheres. Um encontro lá só de mulheres. As mulheres se reuniram, as palestrantes eram mulheres, as organizadoras eram só mulheres. E o assunto era só elas. No último dia, uma missionária compartilhou um testemunho tão forte que minha esposa foi correr na frente e contou essa história para a missionária e disse: eu sei por que Deus deixou, mas eu quero hoje fechar uma porta, fechar uma brecha. Se foi isso, eu quero pedir perdão a Deus. Ela caiu de joelhos e orava e gritava pedindo perdão a Deus. A missionária contou para mim que ela já levantou com semblante diferente. Aí os homens estavam na igreja, parou aquele tanto de ônibus, as mulheres chegaram. Pensa, não, eu queria que vocês imaginassem mulheres, irmão, num congresso, só elas. Quando elas entraram no corredor cantando, pensa no fogo na igreja, pensa. Como diz o goiano, pensa. Ela veio até onde eu estava, me abraçou apertado e disse: eu te amo. Eu empurrei ela e falei: trocaram a minha mulher. Porque eu não sofri um mês, dois, foram 2 anos. 2 anos. 2. Quem sabe a sua crise só tem um mês, você já está desistindo. No outro dia eu cheguei em casa, ela estava sentada no mesmo lugar que ela estava quando me mandou embora, só que agora ela estava diferente. Roupa de ver Deus, Bíblia embaixo do braço, escova depressiva. Quando você vai, ela disse: eu vou à igreja. Hoje é segunda, pois é, reunião de oração dos jovens e eu sou a preletora. Você é o quê? Preletora. Eu falei: espera aí que eu vou tomar um banho, eu vou lá com você, eu vou ver. Nós não tínhamos carro, desci de mão dada com ela. Sabe quando você sente a presença de Deus na vida da pessoa? Aquele negócio gostoso. Cheguei lá, ela contou essa história que eu estou te contando. Foi quando eu descobri. Eu vi jovens de boca no chão assim, chorando, reconciliando. Muitos foram renovados, o Espírito Santo, e ela ministrando. Eu falei: gente do céu. Ela que ficou meses sem me procurar, eu tive que falar: filha, haja Red Bull, filha, me ajuda. O meu salário não aumentou, mas o dinheiro voltou. Ela não teve mais abortos, não teve mais dores, não teve mais crises. Deixou um trabalho de sucesso, promissor, para poder vender CD comigo em porta de igreja. Ei, o que o diabo gastou 2 anos para fazer, o seu Deus desfez em 30 segundos.
Não tem casamento que Deus não mude. Não tem vida financeira que Deus não restaure. Não há filhos que Deus não tire das drogas. Não há Jericó que não caia. Não há lepra que não saia. Não há Lázaro que não ressuscite. Não há nada que Deus não faça. Se for para Jesus, pode ser mais forte. Ele vai fazer um milagre na sua casa hoje. Ele vai fazer um milagre hoje. Coloque-se em pé, por favor. Se você ouviu esta palavra, quem sabe você precisa de um milagre de Deus em alguma área do seu casamento. Se você sabe que não tem condições e quem sabe você está no limite. No nosso texto morreu um casal, mas quem sabe a sua finança, a sua saúde, alguma coisa morreu. Mas a Bíblia diz, ainda que esteja morto, viverá. Se você deseja uma oração especial para alguma área da sua vida, deixe eu orar por você. Vem aqui no altar. Deixe eu abençoar a sua vida. Se você precisa de uma bênção, de um milagre, venha representando os seus filhos, venha representando a sua família, mas venha ao altar de Deus. Rabashore cantu yarabashore hamahane masane. Urima habasho elimeneyesu yalamasa. Urima soedegemes. Chegue mais para frente aqui para caber mais pessoas. Alabadabashore yahashore cantu yalamasa. Toreganto shobiabashore masa. Quero que aberima soriolodo shobiramanda shobiamasa. Presente precioso eu ganhei. Abraça o seu cônjuge e fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. Um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é presente precioso eu ganhei. Abraça o seu cônjuge e fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. Um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Sinta a presença do Espírito de Lá em Deus. casa posso ser. Já começa a orar. Realmente sou. Diferenças Até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, só o Senhor pode fazer aquilo que nossas forças já esgotaram tentando fazer. Eu estou orando aqui por gente que está no limite. Tem misericórdia da nossa família. Ó Deus, eu quero que o Senhor visite esta área em especial, deste relacionamento, desta família, quer sejam finanças, filhos, vida conjugal, eu não sei. Mas o Senhor sabe, se é na saúde, o Senhor sabe aonde mexer, o Senhor sabe onde tocar, o Senhor é o dono da nossa casa. E nós como crentes, como servos, clamamos como filhos. Clamamos como famílias. Espírito Santo de Deus, ore pela sua casa, ore. Lembre de alguém, ore pelo seu cônjuge, ore pela sua família. Coloque esse nome nos seus lábios. Fale com Deus. Não perca a presença do Espírito de Deus. Aproveite que Ele está aqui para falar com Ele, Aleluia.
nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Agora olhe para mim. Não saia do seu lugar. Quem sabe você entrou na casa de Deus e você está afastado dos caminhos do Senhor. Por algum motivo você se afastou, se entristeceu. Eu sempre digo que nós, como seres humanos, quando nós amamos alguém e que nós nos afastamos desta pessoa, sentimos saudades, né? A distância revela quem não pode faltar na sua vida. Sentimos. Eu queria que você imaginasse a saudade que Deus está de te dar um abraço, de te colocar no colo. Quem sabe você entrou aqui e está afastado dos caminhos do Senhor. Quem sabe o seu cônjuge continua na igreja, mas você entristeceu. Ei, dê um presentaço para o seu cônjuge hoje. Coloque mais uma vez a sua família no altar. Quem sabe você entrou, ainda não entregou a sua vida completamente ao Senhor Jesus. E você está aqui, entendeu esta mensagem, não quer que a sua família morra em nenhuma área, em especial espiritualmente falando. Você quer viver em Deus, quer começar uma nova história, quer que Deus faça na sua vida o que fez na minha. Se você está aqui e entendeu esse apelo, só vai levantar a mão aqueles que entenderam esse apelo e que querem ou reconciliar com Jesus, ou aceitá-lo como Senhor e Salvador, e fazer um convite para que Ele entre na sua casa. Tem alguém que quer tomar essa decisão? Dê um sinal com a sua mão, deixa eu te ver. Está ali? Um casal, 2, 3, 4. Tem mais alguém? 5. Lá atrás tem 6. Tem mais? Deixa eu ver. Tem um homem lá, Deus te abençoe, viu filho? Deus te abençoe. Tem mais alguém? Tem mais uma jovem, Deus te abençoe. Deixa eu ver onde tem mais. Tem mais uma moça, Deus te abençoe, viu? Lá em cima na galeria, Deus te abençoe. Deus abençoe sua família, sua casa. Aqueles que levantaram a mão, fique com a mão levantada. Só os que levantaram, isso. Deixa eu te abençoar. Eu quero abençoar o seu futuro, a sua casa e a sua família. A partir de hoje, milagres acontecerão. Portas serão abertas. A sua história nunca mais será a mesma. Porque quando Deus entra numa casa, tudo se muda. Quando eu abro a porta do meu coração, coisas extraordinárias acontecem. Que Deus abençoe você e sua família no nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus por essas vidas? Muito obrigado, Deus. A Ele a honra, o louvor e a glória para sempre. Amém. Deus te abençoe. Volte para o seu lugar.